Olá pessoal, vamos dar início à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Nessa nossa primeira videoaula nós vamos fazer uma revisão de funções, que é um conteúdo básico para limites de funções, que será o próximo conteúdo da disciplina. Nessa primeira parte da revisão, nós vamos definir o que é produto cartesiano, relações, funções e vamos relembrar algumas funções especiais. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos falar de produto cartesiano. Então sejam A e B dois conjuntos não vazios, ou seja, ambos os conjuntos possuem elementos. E nós vamos definir o produto cartesiano de A em B, representado por A cartesiano B, ao conjunto de todos os pares ordenados, que tem por abscissa um elemento do conjunto A e ordenada um elemento do conjunto B. Em símbolos, o A cartesiano B são todos os pares xy, tais que x é sempre um elemento de A e y é sempre um elemento de B. Vamos agora listar alguns poucos exemplos de produto cartesiano e passar algumas tarefas. Olha o primeiro exemplo. Seja A o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 4 e B o conjunto 1, 3, 5 e 7. Vamos determinar A cartesiano B. Pela definição, A cartesiano B são todos os xy, tais que sempre x é um elemento de A e sempre y é um elemento de B. Então, para cada elemento do conjunto A, eu vou fazer a combinação dele com cada elemento do conjunto B. Então, vamos listar esses pares ordenados. Então, A cartesiano B, começando pelo 1 do conjunto A, eu vou combinar ele com 1 do conjunto B, com 3 do conjunto B, com 5 do conjunto B e com 7 do conjunto B. Sempre o elemento A primeiro e os elementos do B depois. Agora, eu vou combinar o 2 do conjunto A com os 4 elementos do conjunto B. Teremos então 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Bem como combinar o 4 do conjunto A com os outros elementos do conjunto B. 4, 1, 4, 3, 4, 5 e 4, 7. Então esse conjunto representa o A cartesiano B. Agora eu vou deixar de tarefa para você o seguinte. Eu quero que você esboce todos esses pares ordenados no plano cartesiano. Bom, pares ordenados, x e y, a gente sabe fazer esse desenho lá no plano. Então eu quero que você coloque todos esses pontos lá no plano cartesiano e veja que o que estará representado, aqueles vários pontos, formará o conjunto A cartesiano B. Vamos a um próximo exemplo. Dado o conjunto A, menos 1, 0 e 1, eu quero o A cartesiano A. Então eu vou combinar os elementos do A com os próprios elementos do A. Então, menos 1 com menos 1, menos 1 com 0, menos 1 com 1, 0 com menos 1, 0 com 0, 0 com 1, 1 com menos 1, 1, 0, 1 e 1. Também, esse conjunto, formado por esses 9 pares ordenados, representa o A cartesiano B. Vou deixar para você também fazer o esboço geométrico no plano cartesiano desse conjunto. Agora, nós vamos passar uma pequena tarefa, puxando o gancho do raciocínio do A cartesiano B. Você viu que nos dois exemplos, eu dei conjuntos que tinham elementos finitos, ou seja, o conjunto A tinha 3 elementos, o conjunto B tinha 4 elementos. Agora nós vamos dar uma tarefa onde algum desses conjuntos tem infinitos elementos. Eu quero que você pesquise, que você responda e faça o esboço de como será o produto cartesiano formado por esses conjuntos. Bom, então, o primeiro produto cartesiano que eu gostaria que você fizesse tem como conjunto A um intervalo fechado de menos 2 até 3. Lembre-se que o intervalo fechado real existem infinitos números, e entre menos 2 e 3 existem infinitos números. E o conjunto B é formado apenas pelo elemento 3. Então você irá perceber que lá no plano cartesiano, quando você fizer o esboço do produto cartesiano, não serão pontos aleatórios. Serão talvez uma linha, uma região geométrica ou uma faixa geométrica infinita. Certo? Nesse primeiro caso, ele será uma linha, um segmento de reta, de um determinado ponto
a outro determinado ponto. Vou deixar para você pesquisar e responder. O segundo produto cartesiano, o conjunto A, é um intervalo semiaberto. Ele é fechado no 1 e aberto no 5. Ou seja, são infinitos números entre menos 1 e 5. Só que nesse caso, o menos 1 entra no conjunto A, o 1 entra no conjunto A e o 5 não. Já o conjunto B é formado por todos os números reais. Você vai perceber que o esboço geométrico desse produto cartesiano será uma faixa geométrica lá no plano. Só que uma das fronteiras dessa faixa será uma linha pontilhada pelo fato do conjunto A ter uma extremidade que não pertence a ele. Já o produto cartesiano que você irá fazer por último, tem como conjunto A o intervalo também semi-aberto, ele é aberto no menos 3 e fechado no 3, e o conjunto B é um intervalo totalmente aberto, entre menos 1 e 4. Nesse caso, vale lembrar que o menos 1 e o 4 não entram no conjunto B, porém existem infinitos números entre menos 1 e 4 que estarão dentro do conjunto. Nesse caso, você fará uma interseção de duas regiões, certo? E perceberá que, nessa região geométrica, algumas das fronteiras também serão pontilhadas. Vou deixar para você pesquisar e responder. Boa tarefa! Qualquer dúvida, poste lá no fórum de discussões que eu estarei à disposição. Agora, passado o produto cartesiano, nós vamos definir o que é uma relação entre dois conjuntos. Bom, nós já sabemos que produto cartesiano entre dois conjuntos A e B são todos os pares ordenados x e y, tais que x sempre é um elemento de A e y é um elemento de B. Agora, uma relação entre esses dois conjuntos A e B é qualquer subconjunto do produto cartesiano desses dois conjuntos. Vamos a um exemplo para ficar mais simples. Esse é um produto cartesiano, certo? Que tem os pares ordenados 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3. Como uma pequena tarefa, quero que você me diga quais são os elementos do conjunto A e quais são os elementos do conjunto B que geram esse produto cartesiano, ok? Agora, voltando para a relação, dado esse produto cartesiano, olha as inúmeras relações que nós podemos tirar. Olha, são relações entre A e B. A relação R, formada pelo 2 e 1, 4 e 2, 6 e 3. Uma relação S, formada por 2 e 1, 4 e 1, 6 e 1. Uma relação T, formada por esses 5 pares ordenados que estão dentro do produto cartesiano. Uma relação U, formada apenas pelo 4 e 2. Uma relação V, formada por 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. E uma relação X, formada por 2 e 1, 6 e 3. E existem outras relações que nós podemos tirar do produto cartesiano. Basta a gente pegar 2 pares ordenados, ou 3, ou 4, ou 5. E gostaria que você respondesse qual é a quantidade máxima de relações que nós podemos tirar de um produto cartesiano. Tudo bem? Bom, você já sabe o que é uma relação, é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Então agora vamos representar as relações também por diagramas de flechas para ficarem mais simples. Esse é um exemplo de relação. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos A, B, C e D e o conjunto B formado pelos elementos 0, 1 e 2. Entre esses dois conjuntos, eu apenas estou relacionando o A com o 0. Então, nesse caso, a minha relação R1 é formada apenas pelo par ordenado A0. Nesse outro caso, eu tenho os elementos, o conjunto A formado pelos elementos A, B, C e D, o conjunto B formado pelos elementos 0, 1 e 2, e vou perceber que eu tenho várias relações entre esses conjuntos. Observe, o A está relacionado com 0, o B está relacionado com 0, o B também está relacionado com 1, o C está relacionado com 2 e o D está relacionado com 2. Então todos esses pares ordenados formam uma relação. Além disso, um terceiro exemplo, observe que eu tenho uma relação formada pelos pares ordenados A e 0, B e 1
CI1, DI2. Ok? Se você perceber, existem algumas diferenças entre essas relações. A primeira, eu só usei um elemento de cada conjunto para se relacionar, certo? Na segunda relação, alguns elementos se relacionaram com mais de um elemento do outro conjunto. Enquanto a terceira relação, cada elemento do primeiro conjunto se relaciona com um único elemento do segundo conjunto, certo? Essas pequenas observações, elas são importantes para a gente definir quais são as funções geradas a partir de uma relação, ok? Uma relação recebe o nome de função de A e B se e somente se, para todo x do conjunto A, existe apenas um y do conjunto B. Se você perceber, no exemplo anterior, apenas essa relação R3 é uma função. Por quê? Cada elemento do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B. O A se relaciona só com 0. O B se relaciona só com 1. O C se relaciona só com 1. E o D se relaciona somente com 2. Então, para uma observação mais importante, para uma relação ser função, todos os elementos do primeiro conjunto têm que estar relacionados com um único elemento do segundo conjunto, certo? Todos os elementos do conjunto A devem estar relacionados com apenas um único elemento do conjunto B, que é o caso da relação 3. Se você observar a relação 2, todos os elementos do conjunto A se relacionam com elementos do conjunto B. Porém, o elemento B não se relaciona com um único elemento do conjunto Bzão. Ele se relaciona com 2. O Bzinho se relaciona com 0 e o Bzinho se relaciona com 1. Então essa relação não pode ser função. E além disso, essa primeira relação R1, eu não tenho todos os elementos do conjunto A se relacionando com um único elemento do conjunto B. O elemento Bzinho, Czinho e o Dzinho não se relacionam com ninguém do outro conjunto. Então essa R1 não representa uma função. Ok? Então nesse caso, apenas a R3 representa uma função. Agora, observe que apenas o R3 representa uma função. Agora nós vamos definir o que é uma lei de correspondência. Nós vimos aí o produto cartesiano, que combina aí os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, enumerando todos os pares ordenados. Nós ainda definimos o que é uma relação, que é um subconjunto de um produto cartesiano. E mais ainda, com uma especificidade, a gente definiu o que é uma função. É uma relação que relaciona todos os elementos do conjunto A com apenas um único elemento do conjunto B. Certo? Agora, nós vamos construir funções a partir de um cálculo, de uma lei de correspondência. Certo? Uma lei de correspondência de uma função é uma expressão, certo? De maneira que, dado x pertencente a A, você, a partir de um cálculo, encontra um y que pertencerá ao conjunto B e vai construir a sua função. Vamos a um exemplo. Você tem esses conjuntos, o A 0, 1, 2 e 3 e o B do 0 até o 9. E a lei de correspondência é y igual a x². Então aqui agora pede-se um pouco as combinações que nós fizemos no produto cartesiano e aquela definição que nós fizemos para relação e função. Agora nós vamos girar em torno dessa lei de correspondência, y igual a x². Você lembra que desde o início x são sempre elementos do conjunto A e y são sempre elementos do conjunto B. Então agora eu vou fazer o seguinte, para cada x do conjunto A, eu vou jogar na expressão, que é a minha lei de correspondência, e vou encontrar qual é o y correspondente dele. Observe o primeiro cálculo. Para x igual a 0, eu vou lá na lei de correspondência, y igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado eu sei que é 0. Ou seja, x igual a 0 se relaciona com y igual a 0. Então eu tenho esse par ordenado 0, 0. Para o próximo x do conjunto A, que é o 1, eu vou jogar lá na lei de correspondência. Quando x é igual a 1, y igual a 1 quadrado é igual a 1, ou seja,
O 1 se relaciona com o 1. O próximo, x igual a 2, vou jogar na minha lei de correspondência. X igual a 2, terei y igual 2 ao quadrado, que é igual a 4, ou seja, x2 se relaciona com o y4. E por último, o x igual a 3, jogando na lei de correspondência, 3 ao quadrado é 9, eu tenho para a ordenada 3, 9. Ou seja, para cada x que eu tinha no conjunto A, pela lei de correspondência da função, eu encontrei qual o y correspondente dele. Observe que o 0 só se relaciona com 0, o 1 só se relaciona com 1, o 2 só se relaciona com o 4 e o 3 só se relaciona com o 9, ou seja, é uma função. Todos os elementos do A estão relacionados com apenas um único elemento do conjunto B, certo? Ou melhor dizendo, cada elemento do conjunto A está relacionado com apenas um único elemento do conjunto B. Tudo bem? Bom, como tarefa, eu quero que você esboce esses pares ordenados no plano cartesiano, certo? É claro que nós podemos representar também aqueles pares ordenados como sendo formados por um diagrama de flechas. Coloquei todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B e as respectivas correspondências, o 0 com 0, o 1 com 1, o 2 com 4 e o 3 com 9. Diagrama de flechas visualiza mais ainda que a relação representa uma função. Todos do conjunto A têm um único correspondente no conjunto B. Ok? Bom, observe então, olha lá, a função que nós tínhamos, formado pelos 4 pares ordenados. Você vai perceber também que alguns dos nossos exemplos, a função que sai do conjunto A e vai para o conjunto B, ela pode ser denotada dessa forma aqui, ó, f dois pontos A flechinha B. Tudo bem? Algumas observações. Domínio de uma função, ele sempre será o conjunto que sai flechas, que no caso é o conjunto A. Contradomínio da função será sempre o conjunto que chega flechas, que no caso é o conjunto B. Imagem da função, formado sempre pelos elementos que chegam flecha lá dentro do conjunto B, certo? A imagem de uma função são os elementos que estão dentro do conjunto B que chegam flechas dos elementos do conjunto A. Tudo bem? Bom, no exemplo anterior, você vai observar que o domínio é o próprio conjunto A, 0, 1, 2 e 3. O contradomínio é o próprio conjunto B. Enquanto a imagem foram os elementos do conjunto B que chegaram flechas, que foi o 1, 4 e 9. No diagrama de flechas, fica bem mais visual a gente destacar o domínio, contradomínio e a imagem. O domínio está em azul, todo o conjunto A. O contradomínio está em verde, todo o conjunto B. E a imagem está em vermelho, que são todos os elementos do conjunto B que chegaram flecha a partir dos elementos do conjunto A. Certo? É claro que você percebeu aí que sempre a imagem estará dentro do contradomínio, ou seja, a imagem é um subconjunto do contradomínio. A imagem está contida no contradomínio. Certo? Bom, isso aí foi um conceito básico para as funções. Agora nós vamos passar para algumas funções especiais que nós estudamos. A primeira delas é a função constante. Uma função constante é aquela que associa todo número real x a um único número, que nós vamos denotar por c. Certo? Então sempre estará denotado função constante f de x igual a c. Por exemplo, f de x igual a 2, f de x igual a 5, f de x igual a menos 3. E você vai lembrar sempre que o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Como exemplo, para ficar mais claro, f de x igual a 3. Para qualquer x que você substitui nessa lei, sempre a imagem será 3. Por exemplo, f de 1 é 3, f de 5 é 3, f de 50 é 3. Ou seja, quaisquer x no conjunto dos números reais, todos eles estarão se relacionando apenas com o número 3. Certo? Lembrando que uma função constante
o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, a gente observa, para o x igual a menos 2, a imagem é 3. Para o x igual a menos 1, a imagem também é 3. Para o x igual a 1, a imagem é 3. Para o x igual a 3, a imagem é 3. E assim sucessivamente. Então, se você observar, todos os elementos do eixo x correspondem ao domínio da função. Todos os elementos do conjunto y representam o contradomínio da função. Enquanto todos os elementos que chegam flecha, que no caso aqui é só o 3, representa a imagem da função. Então, nesse caso, domínio são todos os elementos do eixo x, ou seja, todos os números reais. Contradomínio, todos os elementos do eixo y, também todos os números reais. E a imagem apenas formada pelo número 3. Tudo bem? Próxima função, a função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é uma função que associa todo x real a um número a vezes x mais b. Certo? Toda função do primeiro grau é escrita dessa forma, ax mais b, onde a e b são números reais, mas o a não pode ser zero, porque se ele for zero a gente volta na função constante. Tudo bem? E nós vamos lembrar sempre que f de x igual a ax mais b denota a expressão, a lei de correspondência da função do primeiro grau, e que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta oblíqua. O que é uma reta oblíqua? Ela não é paralela a nenhum dos eixos, certo? Ela não é nem horizontal e nem vertical. Ela é inclinada. Tudo bem? Vamos dar um exemplo. Olha lá. Aliás, antes de dar um exemplo, vamos falar algumas observações. O gráfico de uma função do primeiro grau intersecta o eixo x na sua raiz. Tudo bem? E essa raiz ela é sempre calculada menos b sobre a. Basta você fazer f de x igual a 0 ou ax mais b igual a 0 e isolar o x. Tudo bem? O gráfico da função intersecta o eixo y sempre em b. Basta fazer f de 0. Se o a for negativo, então o gráfico da função é decrescente. Se o a for positivo, o gráfico da função é crescente. Como exemplo, tem a função f de x igual a 2x mais 3. Sempre quem acompanha o x é o a, sempre o número sozinho é o b. Então, no caso, o a é igual a 2 e o b é igual a 3. Já coloquei que, por observação, o b sempre é o número que corresponde à interseção do gráfico da função com o eixo y. Ou seja, a reta, a função do primeiro grau, intersecta o eixo y exatamente no 3. Agora nós vamos calcular onde a reta intersecta o eixo x. Nós já sabemos que é na raiz que é calculada por menos b sobre a. Então, no lugar do b eu vou colocar o 3, no lugar do a eu vou colocar o 2. E eu percebo que a função intersecta o eixo x no menos 3 sobre 2. Se a gente observar no gráfico, aqui a reta intersecta o eixo x no menos 3 sobre 2, que é a raiz, e intersecta o eixo y no 3, que é o b. Ou seja, a linha que passa por esses dois pontos representa a função do primeiro grau. Observe que o valor do a é 2, é positivo, o que faz o gráfico ser crescente. Tudo bem? Reta crescente. Se o a fosse negativo, a gente teria reta decrescente. Tudo bem? Domínio. Qualquer número x que você jogar na expressão da função. Contradomínio representa todos os elementos do eixo y. E o domínio, todos os elementos dos números reais. Certo? Domínio, todos os elementos do x, que são os reais. Contradomínio, todos os elementos do y, que são os reais. E a imagem, todos os números, porque qualquer x que você jogar na expressão da função, você vai encontrar um y correspondente. Certo? Bom, um outro exemplo, f de x igual a menos x sobre 2. Observe que o a é menos 1 e o b é 2. No 2, representa a interseção da reta com o eixo y. A raiz nós já sabemos que é menos b sobre a. Substituindo, nós vamos perceber que a reta intersecta o eixo x no 2.
Então, jogando a interseção com o eixo x e a interseção com o eixo y lá no plano cartesiano, a gente percebe que nós temos esse gráfico para a função do primeiro grau. Raiz aqui no 2, interseção com y também aqui no 2. Você observou que o a é negativo, o que fez da reta decrescente. Vamos passar agora, então, para a função do segundo grau. Aliás, temos coisas aí para observar. Domínio reais contra domínio reais e imagem reais. É comum em todas as funções do primeiro grau nós termos domínio contra domínio e imagem sempre como sendo o conjunto dos números reais. Função do segundo grau, você já conhece, é toda função que associa o número x ao número ax² mais bx mais c. Já é conhecido essa lei de correspondência da função do segundo grau. Ok? Ax² mais bx mais c. E você também sabe que o gráfico da função do segundo grau representa uma parábola. Algumas observações da função do segundo grau. O gráfico da função intersecta o eixo x nas suas raízes, que a gente chama de x1 e x2. Você já sabe que essas duas raízes são calculadas pela relação de Bhaskara, que eu coloquei entre parênteses. Além disso, a parábola, ou o gráfico da função do segundo grau, ela intersecta o eixo x exatamente no valor c, que é o termo livre da função. Basta apenas você calcular f de zero também. Se o a for negativo, nós teremos uma parábola voltada para baixo, côncava para baixo. A abertura dela é voltada para baixo lá no plano cartesiano. Enquanto, se o a for positivo, a parábola terá a abertura voltada para cima, côncava para cima. E além disso, como complemento, o vértice da parábola, que vai ser um par ordenado lá no plano cartesiano, é calculado pelo seguinte: a abscissa desse par ordenado é o menos b sobre 2a, enquanto a ordenada desse par ordenado é calculada por menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é o que a gente chama de b² menos 4ac, que fica lá naquela raiz da relação de Bhaskara. Ok? Além disso, o domínio e o contradomínio, sempre de uma função do segundo grau, será o conjunto dos números reais. Agora a imagem vai mudar, certo? Se a parábola for côncava para baixo, a imagem dela será da ordenada do ponto mais alto da parábola para baixo. Enquanto, se a parábola for côncava para cima, a imagem dela será do ponto mais baixo da parábola, da ordenada mais baixa da parábola, para cima. Tudo bem? A ordenada é a do vértice. Então, se a parábola for côncava para baixo, a imagem será de menos infinito até o y do vértice. Enquanto, se a parábola for côncava para cima, será do y do vértice para mais infinito. Vamos dar um exemplo aqui para a gente clarear todas essas ideias e observações. f de x igual a x² menos 4x mais 3. O número que acompanha o x² é o a, o número que acompanha o x é o b e o número sozinho é o c. Está ali. O a igual a 1, b igual a menos 4, c igual a 3. Se você jogar o a, o b e o c na relação de Bhaskara, você encontra essas duas raízes, 1 e 3. Se você jogar o a, o b, o c e o delta lá nos cálculos do par ordenado do vértice, você vai encontrar que é o 2 e menos 1. Ok? Bom, se você jogar as raízes, o vértice e a interseção da parábola com o eixo y, que no caso é o 3, nós teremos esse desenho. Olha aí. O 3, que é a interseção com o eixo y, o 1 e o 3 lá no eixo x como sendo as raízes, e o 2 e menos 1 como sendo o vértice. Bom, observe que o eixo x corresponde ao domínio, todos os reais, o eixo y corresponde ao contradomínio, todos os reais, enquanto a imagem é da ordenada do vértice para cima, ou seja, é do menos 1 para mais infinito, que é onde pega todos os pares ordenados que correspondem à parábola. Ok?
Então, nesse caso, o domínio é todos os números reais, o contradomínio também todos os números reais, e a imagem é do -1 para mais infinito. Tudo bem? Bom, vamos passar agora para a função exponencial. Uma função exponencial é toda função que associa o número real x ao número a elevado a x. Exponencial vem de potência, tá bom? Então, f de x igual a elevado a x é a lei de correspondência da função exponencial. Tudo bem? Bom, algumas particularidades da função exponencial. Se o a, que é a base lá daquele cálculo da potência, estiver entre 0 e 1, o gráfico da função exponencial é decrescente. Se for maior que 1, o gráfico será crescente. O gráfico intersecta o eixo y sempre no valor 1. O gráfico da função exponencial nunca intersecta o eixo x. Além disso, o domínio da função e o contradomínio da função exponencial são sempre formados pelo conjunto dos números reais, certo? Enquanto a imagem da função exponencial será sempre de 0 até mais infinito. E lembre que o 0 não entra no conjunto da imagem, ele é aberto. Ok? Vamos a um exemplo para a gente clarear. f de x igual a 3 elevado a x. Tudo bem? Eu vou escolher alguns valores de x para fazer o cálculo dos pares ordenados que vão corresponder à linha do gráfico da função. Quando x é -1, eu jogo lá na expressão da função, y igual a 3 elevado a -1. 3 elevado a -1 é o mesmo que 1/3. Então eu tenho o par ordenado -1 e 1/3. Vou escolher o x igual a 0. Y igual a 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1. Então eu tenho o par ordenado 0 e 1. X igual a 1. Y igual a 3 elevado a 1, que é 3. Então eu tenho o par ordenado 1 e 3. X igual a 2. Y igual a 3 ao quadrado, que é 9. Então eu tenho o par ordenado 2 e 9. Já está bom. Então esses 4 pontos aí eu vou colocar no plano cartesiano e vou traçar uma linha pegando todos esses pontos, respeitando as observações que nós vimos no slide anterior. E você vai perceber que o gráfico da função exponencial será algo desse tipo aí. Tudo bem? Olha lá. O gráfico da função exponencial nunca intersecta o eixo x. Ele sempre vai ficar aqui perto do eixo x infinitamente, mas nunca vai encostar no eixo x. O gráfico da função sempre intersecta o eixo y no 1. Você percebeu que a base lá da potência é positiva, então faz o gráfico ser crescente. E a imagem é do 0 para mais infinito. Domínio, o eixo x, todos os reais. Contradomínio no eixo y, todos os reais. E a imagem do 0 para mais infinito. Bom, um outro exemplo de função exponencial é f de x igual a meio elevado a x. Observe que a base está entre 0 e 1, porque 1 sobre 2 é 0,5. O gráfico será mais ou menos desse aspecto. Um gráfico decrescente, também respeitando as observações que nós vimos anteriormente. Escolha alguns valores para x, jogue na lei de correspondência da função e coloque os pontos lá no plano cartesiano e perceba que a linha vai ter exatamente esse aspecto que nós estamos vendo na imagem. E por último, uma função tão importante, que é a função logarítmica. A função logarítmica é a função que associa todo número x ao número log de x na base a, onde esse a é um número real positivo e diferente de 1, da mesma definição da exponencial, certo? Então essa é a lei de correspondência da função logarítmica. É muito, às vezes, assustador ver esse símbolo log de x na base a, mas basta a gente lembrar que o logaritmo é a função inversa da exponencial. Então nós podemos transformar ele numa lei de correspondência similar à da função exponencial. Basta lembrar que log de x na base a é igual a um número b se a elevado a b for igual a esse x, sempre. Log de x na base a é igual a um número b se o a elevado a b for igual a x. Ou lembrar das seguintes propriedades. Log de 1 na base a é sempre 0.
log de A na base A é sempre 1, e log de A elevado a qualquer expoente é sempre esse expoente. Aliás, log de A elevado a qualquer expoente na base A é sempre esse expoente. Vamos ver um exemplo? Aliás, antes observações. Se o A estiver entre 0 e 1, o gráfico da função logarítmica é decrescente. Se for maior que 1, crescente. O gráfico da função logarítmica intersecta o eixo x agora no valor 1. Ele nunca intersecta o eixo y. E o domínio é sempre do zero para mais infinito. Ok? Observe que tem algumas diferenças com a função exponencial. Bom, olha lá. Um exemplo. Log de x na base 2. Vou escolher alguns números. Vou escolher o x igual a menos meio. Joguei lá na lei de correspondência. Aliás, x igual a meio. Desconsidere esse sinal negativo, por favor. X igual a meio. Observe que meio é o mesmo que 2 elevado a menos 1. Certo? Log de 2 elevado a menos 1 na base 2 é menos 1. Ou seja, eu tenho o par ordenado meio e menos 1. Quando x é 1, log de 1 na base 2, log de 1 em qualquer base é sempre 0. Então eu tenho par ordenado 1, 0. Log de x igual a 2, y igual a log de 2 na base 2, quando esse logaritmando é igual à base, eu tenho o valor 1. Então eu tenho par ordenado 2 e 1. Quando x é 4, log de 4 na base 2, basta lembrar que 4 é 2 ao quadrado. Então, log de 2 ao quadrado na base 2 é aquele expoente 2, e eu tenho par ordenado 4 e 2. Ok? Vou jogar esses pares ordenados no plano cartesiano e perceber que a linha que vai passar por esses pontos tem mais ou menos esse aspecto. Você percebeu que a base é positiva, então o gráfico é crescente. Intersecta o eixo x no 1. Nunca intersecta o eixo y. Ok? E tem domínio como sendo do zero para mais infinito. Contradomínio, conjunto dos números reais. Imagem, também o conjunto dos números reais. Ok? Observe que, nesse exemplo aí, log de x na base 0,5, como a base está entre 0 e 1, eu vou ter um gráfico decrescente, mais ou menos com esse aspecto. Escolha alguns valores para x, faça os cálculos na lei de correspondência e perceba que alguns desses pontos estará sobre essa linha. Tudo bem? Bom, acabou a nossa revisão. É uma revisão muito superficial, uma atividade bem tranquila para vocês fazerem com base nessa revisão. E bons estudos. Qualquer dúvida, poste lá no fórum de discussões. Vai ter material complementar para você estudar além dessa videoaula. Bons estudos e até a próxima.